Olá, assinante da TV Destaque, estamos aqui para mais um programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, programa sempre focado em trazer informação para o nosso telespectador e fortalecer os elos de cidadania. Hoje, na companhia do meu querido amigo, Dr. Rodrigo Prates, muito bom de compartilhar mais uma vez o programa com você, Rodrigo. E temos hoje uma entrevistada que nos é muito querida também, né? Ali a gente só traz aqui as pessoas que nos são muito próximas, né? E graças a Deus a gente sempre consegue trazer porque a gente é muito próximo de muita gente. Isso é muito bom. Quem é o nosso entrevistado ou a nossa entrevistada de hoje, Rodrigo? Olá, telespectador. É sempre uma gratidão estar com você que assiste ao nosso programa aos domingos, às 22 horas. E com reprise às terças-feiras, às 7h30, aqui na TV Destaque, canal 15 da NET. Clóvis, é uma honra estar com você de novo na bancada e os amigos sempre perto. É assim que a gente tem que agir, aos amigos tudo. Exatamente. Não é? Nossa entrevistada de hoje falará sobre lixo funerário e a contaminação dos lençóis freáticos na região dos cemitérios. Tema diferente, né, Clóvis? Diferente e que a gente não gosta de enfrentar, mas que é importante a gente ser informado sobre a repercussão desse assunto. Muito. A nossa convidada é mestre em tutela dos direitos difusos e coletivos pela Unimes, Universidade Metropolitana de Santos, no ano de 2008, com ênfase em direito ambiental e direito do consumidor, pós-graduada em processo civil pela FIG, no ano de 2000, graduada em ciências políticas e sociais pela mesma instituição. É advogada, militante docente em faculdades, universidades, cursos preparatórios para concursos desde 2001, com ênfase especial nas seguintes disciplinas: processo civil, processo de conhecimento, nos processos especiais, jurisdição tanto contenciosa quanto voluntária, direito civil, direito das coisas, família e sucessões, no aspecto civil processual, tutelados, direitos difusos e coletivos, consumidor, é grande o currículo, Clóvis, ética e cidadania com prerrogativas e atualmente é relatora da 18ª turma disciplinar com sede em Guarulhos. Clóvis, depois desse grande currículo, que com certeza trará um grande conhecimento para você, telespectador, nossa convidada é a professora Cristiane Barril Novo. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite, estou bastante honrada de estar aqui. Doutora Cristiane, hoje vamos falar de um assunto que as pessoas, como eu disse no início, não gostam muito de enfrentar, né? Nem de falar a respeito. Nem de falar. Eu vou fazer a primeira pergunta, talvez até choque o telespectador. Por que enterramos os mortos, doutora Cristiane? Não é? Praticamente é automático, né? Faleceu, fazemos o enterro e sepultamos. Então, na verdade, vejam só, o Brasil é colônia de Portugal e Espanha. E com isso trouxe na bagagem uma tradição judaica cristã. E essa tradição é que nos ensinou a enterrar os nossos mortos, né? E para entender esse assunto, vou fazer um apanhado rapidinho do aspecto cultural. No século XVII, era costume se enterrar as pessoas da elite e do clero embaixo da igreja. Tirava-se o assoalho, lá eram preparadas as campas e ali eram enterradas as pessoas da elite e do clero. As pessoas da classe média eram enterradas o que se chamava de adros, que são, desculpe o trocadilho, o quintal da igreja, que são aqueles cemitérios que ficam no entorno, fronteiros à igreja. E quem não pertencia a nenhuma das três classes eram enterradas em qualquer lugar. Era dessa maneira que funcionava no século XVII. Então, as cidades eram repletas de mortos. Todas as igrejas tinham mortos. Isso gerava um problema muito grande. Por quê? Após a morte, o corpo entra em decomposição. Então, a igreja funcionava durante o dia, tinha a missa normal, fechava a igreja. Quando ia abrir no dia seguinte, para a primeira missa, ao abrir as portas, o que se sentia? Um odor extremamente desconfortável. E que a gente pode perceber isso. Se você for passear numa cidade do interior, São Paulo, Minas Gerais, em especial Minas tem muitas igrejas que são patrimônio históricos. E essas igrejas, elas são abertas para visitação,
Você vai olhar nas tábuas que tem no chão da própria igreja, todas elas têm uma marcação. Isso significava a identificação de quem é que estava enterrado ali. E, às vezes, as pessoas do clero eram enterradas na própria igreja, nas laterais da igreja. Então, quando as pessoas vinham para a missa, a primeira missa em especial, que era a hora que as portas da igreja eram abertas, era muito difícil participar daquele momento religioso. Então, quando se vê documentários, se vê as mulheres com véu. E antes de estudar o tema, eu achava interessante que sempre se via as pessoas com lenço. Eu achava que era um charme das mulheres ter um lencinho na mão, os homens também. Muitos ainda usam no paletó. Mas, na verdade, não era por causa disso. Era para poder assistir à missa tampando o nariz, porque o odor era muito grande. Porque os corpos estavam em decomposição e não tinha como ter essa vazão, né? Que é o que se chama de inumação. A inumação é o sepultamento dos corpos dentro das igrejas. Isso gerou, no século XVII, um problema de salubridade pública terrível e falta de dignidade com os cultos religiosos, né? Um problema sério. As coisas vão evoluindo, vem para o século XVIII. Naquela ocasião, campanhas muito fortes de conscientização e de higienização da cidade, porque as igrejas estavam abarrotadas de mortos. Aí se decidiu que os cemitérios tinham que ter pelo menos 3 quilômetros do centro da cidade. Aí aqui em São Paulo, em agosto de 1858, surgiu o cemitério da Consolação. E na época ficava a 3 quilômetros do centro da cidade. Hoje, né, a cidade cresceu de forma tamanha que chegou nos muros do cemitério e o cemitério está numa área nobre da cidade. Nós temos um cemitério encravado no centro da cidade. Exatamente, que é o que aconteceu com o da Consolação. Eu acho que nem se enterra mais mortos ali, só os que têm familiares, né? Os donos de jazigos. Mas não se permite mais que novos sepultamentos. A minha família tem campa lá. Então, lá que é então, aqui só no aqueles centro. que só quem já vierem tem na sequência. Então, nessa época, veja só, 1858, as campanhas de conscientização, em decorrência desse problema de salubridade pública, conseguiu convencer as pessoas. E a gente tem que pensar numa época que as pessoas se deslocavam ou a pé, ou a cavalo, ou de charrete, ou de carruagem. Era longe 3 quilômetros para enterrar os corpos, fazer todo aquele ritual. Não tinha carro, não tinha veículo. Então, assim, naquela ocasião, quando as pessoas se revoltaram, porque era muito mais fácil visitar os seus mortos, né, na igreja, mas se revoltaram, mas compreenderam que era necessário afastar os cemitérios das cidades. Muito bem. É curiosa essa reflexão, né, Clóvis? Porque as catedrais ainda fazem enterro dos bispos, né? Sim. Embaixo, como a Sé. E é, inclusive, muito bonito você ver essa parte na Catedral da Sé. Tem um aspecto cultural, né, religioso, é muito interessante de ser estudado. É porque normalmente esses sepultamentos são revestidos de toda uma formalidade, de todo, né? Isso aí que eu acho que falar bonito, eu acho que o Rodrigo está exagerando, porque enterrar alguém, achar bonito é meio complicado, né? Mas o senhor sabe que são pontos turísticos? São né? pontos turísticos, algumas sepulturas no mundo todo, em determinados cemitérios, são pontos turísticos. Algumas disciplinas, como por exemplo quem estuda artes, muitas vezes vai estudar a arte que está naquele jazigo, daquela família, o material empregado, o tipo de arte que foi aplicada naquele jazigo. Então, a questão do bonito seria talvez pelo aspecto cultural, né? Pelo aspecto físico, não é muito interessante. Mas olha, sabe que acho que há uns 2 anos eu fui para Buenos Aires e eu fui conhecer um cemitério, salvo engano, se chama Recoleta. Isso, eu salvo engano. Então. E foi ver o jazigo de quem? Estava lotado para ver o da Evita. Exatamente, é ponto turístico. Tirando selfie. Eu olhando assim... Chega a ser mórbido, né? Nossa, mas sorrindo é um ponto turístico. Impressionante. As pessoas gostam, né? Ser humano é incrível. Já passei por essa experiência também. Mas, professora, pois não. Diga para nós, por favor, qual seria a interferência do cemitério no meio ambiente? Vamos começar assim. Primeiro, se tem interferência. Tem e grande. O que é o cemitério? No sentido literal, é dormitório,
Cidade dos Mortos é um lugar de descanso. No sentido jurídico, é um bem imóvel, certo? De natureza de uso especial, pode ser público ou pode ser privado, e utilizado para quê? Para o sepultamento dos mortos. Ok. O que vai acontecer? O poder público concede concessões, permissões ou locações desses locais. A cidade cresceu nesse período que a gente vem conversando, né? Século XVII vem vindo, século XXI, quase as portas do XXII. E o que a gente acaba enfrentando? O cemitério ele produz, aparentemente hoje vou falar de 2 tipos de poluições, são mais, mas vou abordar 2 aspectos. Eu costumo dizer que lá no cemitério a morte contamina a vida. Em 2 aspectos. A primeira poluição ela é invisível. Que poluição é essa? É aquela que é causada pela decomposição dos corpos. Como é que acontece? Após a pessoa ter falecido, algumas horas após o seu falecimento, acontece a rigidez cadavérica. Acontecendo a rigidez cadavérica, de 2 a 3 dias, são liberados odores e começam a surgir manchas escurecidas. Passado um pouquinho mais de tempo, começa o inchaço dos órgãos. Esses órgãos vão inchar e eles vão estourar. No momento que eles estouram, eles também vão, pelo deslocamento do ar, os caixões têm fendas, não tem? As fendas também se abrem em decorrência desse inchaço, né, desse estouro dos órgãos. E aí começa-se a decomposição cadavérica, começa a se produzir líquidos rumorosos. E aí nós temos o aparecimento do necrochorume. O que é o necrochorume? É uma substância aquosa, rica em sais minerais. É uma substância orgânica, degradável. Ela é de uma cor castanha acinzentada, viscosa, de um cheiro muito forte, um odor muito forte, e contém um alto grau de patogenicidades, ou seja, tem muitas substâncias ali que estão presentes, como a putrescina e a cadaverina, que são altamente tóxicas e contaminantes. Então, de 1 a 4 semanas, as pesquisas mostram que a pessoa vai se tornar de 7 a 12 litros de necrochorume, um único cadáver. E essa é a questão dessa decomposição dos corpos nos cemitérios onde as covas são rasas, onde são enterrados diretamente na terra, que é a questão do outro problema da contaminação dos lençóis freáticos. Então, eu vou voltar depois, nós estamos chegando no fim do primeiro bloco, doutora Cristiane, e eu vou voltar nessa história desse poluente covas aí, que rasas. é o necrochorume, né? Nosso telespectador, lembrando de que o nosso programa é reprisado às terças-feiras, às 7h30, pode ser acessado em tempo real pela internet. Todos sabem que o canal 15 da NET é uma TV local aqui de Guarulhos, mas quem quiser recomendar para os amigos, para os conhecidos, pode ser acessado pela internet através do www.tvdestaque.com.br. E quem quiser posteriormente acessar as nossas entrevistas, rever as nossas entrevistas, pode entrar então no site www.prolegios.com.br, lá no link TV Prolegios. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já.